Pessoal, continuando então, aqui um exercício, está falando que uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo, como a gente pode ver aqui, ó. O ângulo de 45, na verdade, aqui, ó. Então, aqui está o fio esticado, a pipa presa a ele, formando um ângulo de 45 graus. O comprimento do fio é de 80 metros. 80 metros, está aqui, ó. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Quando se pensa em altura, a gente tem que pensar nessa reta vertical aqui, ó, né, formando um ângulo de 90 graus. E aí, então, a gente chama de x. Então, nós vamos ter que trabalhar dentro desse triângulo retângulo a relação trigonométrica de 45, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Trata-se de seno. A gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mas nessa figura, o seno de 45 pode ser expresso como cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 80. Então, x sobre 80 é igual a raiz de 2 sobre 2. Multiplica aqui por 80, né? 80 raiz de 2 sobre 2, cancelando aqui. Então, a gente tem que x, ou seja, a altura, é 40 raiz de 2 metros aí. Beleza? Mais um exercício aí. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção do seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem. Então, olha só. O barco A saiu daqui, né? Se o rio não tivesse em movimento, ele ia vir em linha reta. Porém, como o rio tem a correnteza, então esse barco foi fazendo esse trajeto até chegar aqui no ponto B, formando-se um ângulo aqui de 120 graus. Sendo que a largura do rio é 60 metros, né? Qual que é a distância percorrida pelo barco? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, a largura do rio é 60 metros. Então, imagina uma linha, né, saindo do ponto B, vertical, até chegar aqui desse outro lado aqui. A gente formaria um ângulo, um triângulo retângulo, né, pensando numa linha na vertical. Como a largura do rio é de 60 metros, né, 60 metros, isso. Como a largura do rio é de 60 metros, então aqui você tem 60 metros aqui, porque seria a largura do rio aqui, ó. Aqui, ó, como esse ângulo aqui é 120, para completar 180, falta 60, que seria o ângulo que está aqui dentro, ó, 60 graus. E como eu quero saber a distância percorrida pelo rio, eu vou chamar de x, então, essa linha aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Então, estamos falando do ângulo 60 graus, estamos falando da relação trigonométrica que envolve cateto oposto sobre hipotenusa. Estamos falando novamente sobre o seno. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Nesse triângulo retângulo, também expresso como 60 sobre x, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Multiplicando cruzado aqui, né? Ou passando esse aqui para cá e esse aqui para cá, e depois passando raiz de 3 dividindo, o x vai ser igual a 120 sobre raiz de 3. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima, vai ficar assim. 120 dividido por 3 vai dar 40 raiz de 3 aí, a distância percorrida pelo barco, beleza? Mais um exercício aí, considerando o triângulo ABC, né? Vamos determinar as medidas aí A e B, beleza? Então vamos lá. Primeiro, para falar das medidas A e B, a gente pode falar tanto de seno quanto cosseno. Vamos começar falando de seno. O seno, pensando no triângulo retângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ele pode ser escrito assim. Mas a gente sabe que o seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2, certo? Multiplicando-se cruzado, a gente tem isso. Passo raiz de 3 para cá dividindo. Então, o valor de A é igual a 24. Então, a gente tem o valor de A. Para falar do valor de B, vamos usar aqui ou cosseno, ou podemos trabalhar também com teorema de Pitágoras, como eu coloquei aqui. Então, tanto faz. Então, vamos lá. Olha só. Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ó. E aí eu vou trocar o A por 24. Então, eu vou trocar o A por 24 aqui. Ó. Então, vai ficar 24 ao quadrado. Aqui, ó, 12 raiz de 3 ao quadrado. Aí faz 12 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, que é 3. E faz 3 vezes 144, vai dar isso aqui, ó. Certo? Passa isso aqui para cá, fica 576 menos 432, vai dar 144. E o B é igual a raiz de 144, que é 12. Então, o valor do B é 12.
certo? Mas poderíamos também ter feito de forma bem direta o cosseno, porque se o A é 24, o B vai ter que ser 12, porque 12 dividido por 24 dá meio, que é o valor do cosseno de 60. Seria até mais rápido do que isso aqui.